Sessão 462, 7/10/2023, 20h44. Bora, vamos pra sala branca ver se rola. Uhum. Pode fazer todos os exercícios aí que você sentir que precisa Tá, e sem pressa. Vamos lá. eu tô na sala branca, eu tô segurando na minha mão, eu de frente para mim, e eu tô segurando na minha mão. Tá de frente com quem? Eu, Deu. eu comigo mesmo, tem outra de mim aqui. Peraí, que meu coração acelerou bastante. É estranho dizer isso, mas eu estou olhando para mim mesma, tem uma outra de mim aqui de pé, e ela quer me conduzir. Beleza. Bora lá. Ela falou assim, confia em mim. Eu falei, eu não sei não. Oh, Deus. Nós estamos andando pela Sala Branca e é como se eu estivesse passando por dentro de uma sala, sabe, dessas casas, casarões assim, que tem tapeçaria, casas bem ornamentadas que a gente vê em filmes, dos filmes de 1970, 1980, que tem aqueles quadros bonitos, pintados, enormes na parede. Aham. Com molduras bonitas. Nós estamos passando por um corredor assim e estamos idênticas. É estranho, muito estranho. Bom, pelo menos a forma física está aí. Ela está me puxando pelo corredor. Eu estou com receio de ir, realmente. Eu perguntei para ela: onde você vai me levar? Ela falou: somente onde você precisa ir. Tem uma bronca dessas respostas vagas. A gente saiu num jardim que tem uma fonte no meio. É um círculo dentro de outro círculo. Então, é assim: a gente saiu numa escadaria, na frente é um gramado gigante, assim, bem grande mesmo, sabe? Frente de fazenda, largo, espaçoso. Tem uma mureta, que é esse primeiro círculo, é uma muretinha que a gente pulou com facilidade. E nós chegamos no círculo central, que é uma fonte. E ela me colocou sentada. E eu estou sentindo muito forte, mas muito forte, um eixo do lodo. Eu não sei se é ajuste, não sei se ele vai falar. Eu estou sentindo muito forte. Estou sentindo molhado, estou vendo um rosto, assim, uma presença meio eixo do lodo. Eu não sei nem como é que saúda. E a água da fonte ficou suja, de repente, ficou bem suja. Ela me perguntou onde estão as cartas. Eu falei que como a água ficou suja, a gente não consegue mais ver, não consigo mais ver as cartas. E aí, de repente, eu olhei em volta do jardim que estava tão bonito e ele começou a ficar seco, tá mudando. Como que eu saúdo ele, Thiago? Seu coração. Ele veio falar sobre restauração.
Eu falei, boa noite, seu Exu. Eu também achei muito feliz. Cara, ele tem uma presença muito grande, assim. Eu tô com um pouco de medo dele. Ele é muito diferente. Ele tem pele, mas é muito estranho. Eu perguntei se ele é um Exu do Lodo. Ele falou que sim. Ele veio falar sobre restauração. Certo. Eu tô muito nervosa e meu coração tá muito acelerado. Pode respirar. Faz exercício de Então, tenho respiração. certeza disso. Buscadores, uma pausa breve aqui no vídeo para a gente falar sobre o PCE Plus, nossa plataforma de streaming, onde a gente disponibiliza o nosso acervo de sessões de forma independente, sem essa neura do algoritmo, onde a gente pode dizer o que a gente quiser, tá certo? Só em 2023 nós já publicamos mais de 300 horas em sessões. Isso dá mais ou menos 12 dias ininterruptos de material para vocês estudarem. Fora os extras do Clube da Compreensão Cósmica, as aulas, os reacts, os causos astrais, são muitas coisas que disponibilizamos para vocês por lá, certo? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ver o projeto se manter, se você quer que o projeto se expanda, se você quer ver mais vídeos aqui no YouTube, considere apoiar-nos por lá também, para fortalecer a nossa egrégora, para a gente crescer, porque temos muitos projetos para colocar aqui em prática, tá certo? Então, esse era o recadinho. Todo mundo que está assinando a plataforma já viu essa sessão antes, tá? Então, aproveite você também e faça parte dessa egrégora, beleza? Então, bora pro vídeo. Ele disse assim: você pode ficar calmo, o cenário não vai mudar muito mais que isso. E o tema é bastante simples, você pode ficar tranquilo. E ele está me fazendo observar o jardim. Falou: você se lembra do que você viu pela primeira vez? E eu vi um jardim bonito, bem cuidado, com cercas vivas, a grama estava bem verdinha, tinha carpas na fonte, a fonte era de um branco limpo, sabe? Um branco escovado, parece quartzo as pedras da fonte. E agora está tudo sujo, folhas secas, o gramado morto, como se tivesse sem água há meses. A cerca viva está toda retorcida, o clima está seco, o vento, o próprio ar está seco. E ele perguntou: você entende a dificuldade que é para manter algo vivo? A restauração é um processo trabalhoso, é um processo de formiguinha. E ele me mostrou várias formiguinhas andando. Nossa, isso foi muito estranho. Ele chegou a carona assim, bem perto do chão, junto comigo, para que eu visse as formigas começando o trabalho de restauração. E afia, eu senti o cheiro o cheiro de coisa podre, sabe, embaixo das folhas e aquele cheiro que a gente sente quando vai para dentro de uma floresta muito úmida e as folhas estão cobrindo o chão. Ele está dizendo: é muito fácil matar alguma coisa. O processo de matar é simples, mas restaurar
ou manter vivo, ou cultivar, como vocês queiram interpretar, é um processo que demanda zelo, capricho, atenção, energia. Assim como para um jardim, para qualquer coisa dentro da experiência que você vive, que todos vivem. Cultivar uma ideia, cultivar uma vontade, cultivar uma ferramenta, cultivar a vida, cultivar um animal. Dentro de restauração, cultivo é uma palavra que se encaixa bem, pois num limiar de tempo corrente, vocês passam por várias restaurações. Às vezes, um bom exemplo seria pegar a técnica japonesa de restaurar a porcelana que cai, quebra, e que, com delicadeza e no tempo que demandar, aquela porcelana vai sendo montada novamente como um quebra-cabeça e vai sendo colada com ligas metálicas, douradas ou não, para que ela seja uma nova peça, mas com as mesmas peças originais, antes de estar quebrada. Eu perguntei sobre essência, né, já que ele falou da nossa experiência, que eu falei para ele dos pensamentos que a gente tem, e do quanto a gente mesmo se coloca numa posição de morte, de matar uma ideia, de atrapalhar o processo, de jogar contra. Eu falei se restauração entra nisso. E ele disse que entendeu o que eu quero dizer. Ele falou assim, quando por algum motivo vocês podam uma habilidade ou vocês tentam estancar algo que precisa fluir naturalmente, vossa natureza vai dar um jeito de burlar o caminho, de encontrar uma brecha. Eu pedi para ele explicar melhor. Aí ele abriu um pequeno cenário. Ele falou assim: veja esta historinha. Aí é como se ele tivesse colocado um filminho para passar para mim. Então, tem um menino que aprendeu a abrir fechaduras com extrema facilidade. E um dia a mãe dele bateu na mão dele com violência e disse para ele que abrir fechaduras era extremamente errado, porque ele poderia ter acesso a coisas de outras pessoas, gavetas, portas interiores de residências, e ele ficou com essa impressão de que o que ele sabia fazer muito bem era algo muito ruim. Então o tempo passou e esse menino cresceu um pouco e uma criança estava presa dentro de um quarto fechado e ninguém conseguia abrir a fechadura. E, novamente, ele com dificuldade, mas ciente de poder fazer, foi lá e abriu a fechadura. Então, o que vocês têm como
habilidades podem ficar latentes, podem ficar fluentes, podem ficar letárgicos, mas estará sempre para vocês. Eu falei, a gente joga muito contra? Foi essa pergunta que eu fiz. Eu falei, a gente joga muito contra? Ele falou, sim. É natural, ele disse que é natural a resistência ao que não se compreende. Por isso é tão difícil restaurar, porque é como se a gente fosse colocando um muro, sabe, criando tijolinhos. E ele me mostrou a fonte agora onde a gente está, ele me mostrou a fonte toda cercada de um muro alto. A água suja, querendo escoar, mas com dificuldade para se limpar. Vou ter que tirar os tijolinhos, ter que desmanchar esse barro, ter que filtrar a água, depende muito mais, depende muito mais de quem criou tudo isso. Eu falei, e é possível que a pessoa ou a situação em si fique nisso, não se resolva? Ele falou que vai entrar muito dentro do que a gente chama de programação, de entrelaçamentos que podem se ajustar e manter esse fluxo ou mudar desse fluxo. Mas é muito de si para si. A restauração, ela tem uma característica muito individual quando se trata de pensamentos humanos, e ela também pode ficar mais aberta quando um estágio coletivo é alcançado, mas que é muito mais simples percebê-la de forma individual. Ele está dizendo que na minha cabeça a frase que vai ficar fácil é muito mais difícil manter a vida do que com uma foice promover a morte. É por isso que a gente fica com a interpretação de que o caminho mais difícil é o mais assertivo, que nós temos essa leitura. Ele está dizendo que o caminho não precisa ser difícil. Ele está dizendo que a experiência não precisa ser difícil. Ele está dizendo até que não há necessidade de ter um compromisso, mas as funções existem e elas podem ser usadas, elas podem ser ativadas como ferramentas ou não. Restaurar é uma delas. Ele está me perguntando se eu sei fazer um filtro para limpar a água da fonte. Eu falei que eu sei fazer filtros com areia, folhas e carvão. Ele falou, já é interessante. A gente pode começar por aí. Perceba se nós temos tudo isso aqui. Eu estou olhando em volta e tem muita folha seca, então dá para juntar um pouco de folha. Não tem exatamente areia lavada, mas tem areia no fundo. E tem sim carvão das cercas, tem.
Eu perguntei para ele se isso tem a ver com o meu mental, se isso que eu estou vendo, se essa água suja, se esse bosque tem mais a ver com o meu estado mental. Ele disse que sim, mas que não é para eu colocar como se fosse exclusividade minha, porque pensamentos daninhos podem crescer? Podem, mas manter a mente organizada é uma função nossa. Isso é restaurar. Ele disse que ele está me mostrando que pode ter ajuda, pode, mas é uma função muito nossa também. É como se ele estivesse pedindo para que eu assumisse essa coisa de fazer minhas próprias limpezas mentais. Ele está me mostrando um ponto do jardim que está cheio de, sabe, como é que chama? Peraí que eu vou lembrar o nome. Eu brincava com isso. Tiririca. Está cheio de tiririca. E a tiririca não deixa nada crescer, assim. Ela vai tomando conta, ela vai matando as outras plantas, ela vai sufocando tudo. Ela é bem invasora, assim. E tem muita tiririca. Ele falou, olha, você pode deixar ela crescer, você pode passar um fertilizante, você pode arrancá-las com a mão. Eu posso te mostrar onde ela está, mas quem tira é você. Porque de toda interferência que a gente traz, de todo contato que a gente faz, de todo caminho que a gente abre, eles vão ser, na verdade, possibilidades, vão ser alternativas, vão ser opções para que vocês trabalhem dentro de si mesmos, para que vocês possam ir para frente ou para trás, para que vocês possam aprender ou desaprender. Essa estruturação é muito pessoal. Eu estou agradecendo para ele porque eu falei para ele assim, eu falei, isso é muito da minha cabeça, assim, eu tenho essa coisa de que fez a merda, vai lá e limpa. Ele falou, mas não está errado. Não está errado você querer resolver coisas que você pode resolver. Não está errado. Eu disse que eu fico confusa entre uma coisa tênue, que é aquilo que a gente chama de programação, o que a gente entende como sentimentos, a vontade que a gente tem de fazer as coisas, a escolha e o ímpeto que dá, às vezes, o agir impulsivo. Ele falou que tudo isso é parte do que contém, do que monta, do que é ser humano. Essas dúvidas, os medos, a vontade de quebrar tudo, ou de chutar o balde, os pensamentos que a gente dissocia, os que a gente liga pontos, a raiva, o carinho, o choro, a vergonha quando se engana. Ele falou que refutar isso
perder uma parte importante da restauração, que é entender por si mesmo até onde você consegue ir, até onde são os seus limites, o que seria aceitável. A gente está montando, tá? Enquanto a gente está conversando, a gente está montando o filtro. E ele é muito frio, assim. Não é que ele é frio de sentimento, ele é frio, sabe? O corpo, a energia é fria. E cada vez que eu chego muito perto, eu sinto como se o gelo tivesse vindo dos meus pés até os meus fios de cabelo. Ele é frio, bem frio e molhado. É como se eu estivesse sentindo lama toda vez que eu chego muito perto. Lama fria. E a gente está conseguindo limpar a água. E daqui a pouco eu vou poder ver os peixes de novo. Ele disse: o que significam os peixes para você? As carpas, principalmente. Eu falei que toda vez que eu vejo carpas, eu penso em prosperidade. Ele disse: prosperidade é uma palavra muito ampla. Prosperidade não é financeira somente. Prosperidade é você conseguir ampliar todo o alcance mental. Prosperidade é conseguir observar as opções que tem e fazer bom uso delas. Seja esse bom uso de forma que você entender que é bom uso. Que nem a mim cabe dizer o que é bom uso. Resultados têm um peso para vocês de ser bom ou ruim, mas para mim não. Para mim eu tenho apenas o resultado. Para vocês ainda tem o resultado esperado e o resultado não esperado. Para mim, apenas um resultado. E a gente continua limpando a água. Ele disse: há mais arquétipos aqui que você pode identificar. O que mais você consegue ver? O que mais você consegue captar? Eu disse que a água, para mim, a água representa a fluidez, os sentimentos, ser imparável, porque se a água está fluida, se ela está solta, livre, como num rio, a água procura seus caminhos, ela contorna, ela dá um jeito de passar onde ela tem que passar. Também simboliza sentimentos, se for profunda, se for escura. Também simboliza mental. Ele disse que bom, então estamos limpando algo que precisa fluir naturalmente. Eu entendi o que ele está fazendo. Eu entendi. Entendi que essa mensagem para mim. Ele ficou de pé, assim, bem grandão. E ele falou: bom, então vamos terminar de limpar o resto. Era um jardim bonito. E aí, assim, na minha visão periférica, é como se um, um fogo fosse correndo por debaixo dos nossos pés, sabe? Saiu assim do meu pé e do pé dele e foi queimando, 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 até onde eu não conseguia mais ver.
E conforme o fogo ia passando, tudo ia ficando verdinho, vivo de novo. Eu falei assim, se restaurar fosse tão simples quanto aqui. Ele falou, por que que não precisa ser, não é mesmo? Restaurar não precisa ser algo tão difícil, mas eu entendo que para muitos é. Eu perguntei para ele se restaurar também inclui perdão, também inclui aceitação, também inclui maturidade. Ele falou que há estágios. Restaurar é um processo. Assim como na porcelana que ele me mostrou, precisa se estudar cada pedacinho, onde eles encaixam, se está faltando ali uma massinha que se perdeu, que precisa ser algo colocado no lugar, para que a xícara fique uniforme. Assim é a restauração, de seja lá o que for que a gente vai fazer, um processo que não precisa ser rápido. Pode levar o tempo que precisar levar, mas que quando estiver concluído, vai funcionar como antes, às vezes até melhor. Ele disse que podemos sentar e conversar se eu entendi o porquê, que ele está aberto a perguntas, ele pode responder. Certo. Ahn, por que que estes processos muitas vezes são lentos? Ele fez igual o pensador, sabe? Ele sentou do ladinho da fonte, colocou a mão no queixo e ele disse que é porque existe uma certa teimosia em aceitar, às vezes, o que está na cara e um certo orgulho, de repente, se for algo que a pessoa errou, não quer aceitar que errou, então fica meio orgulhosa. Aí isso vai sendo empurrado para frente, às vezes fica maior do que precisa ser. Ele me mostrou de novo um muro que as pessoas vão colocando tijolinhos. E do mesmo jeito que você fez o muro crescer, para que a restauração fique satisfatória, pelo menos, ou que ela dê a função que foi tirada ou que está sendo estagnada, o muro precisa sair. É um olhar para aquilo que aconteceu que precisa ser maduro, precisa ser. Ele não quer usar livre de julgamentos, porque o julgamento é necessário, o livre de julgamento seria mais da minha parte. Mas ele me corrigiu, ele disse: não, o julgamento faz parte de restaurar. Você precisa julgar se o que aconteceu com você te ensinou alguma coisa, se você aprendeu que enfiar o dedo na tomada dá choque, você não vai colocar o dedo lá de novo, mas você não vai desperdiçar o aprendizado. Se você aprendeu que uma palavra proferida de forma áspera magoa as pessoas,
e naquele momento aquilo era exatamente o que aquela pessoa precisava. Você vai dizer uma palavra áspera novamente. É uma questão de julgamento, sim. É como se a pessoa, na verdade, precisasse fazer uma ampliação do que ela está vendo. Eu falei para ele que isso para mim é difícil, às vezes eu me coloco muito na posição de vítima e é como se eu quisesse puxar uma razão, sabe? Uma vontade de estar certa, de não, não é assim. Ele falou que isso é muito natural, isso é muito humano e que é importante eu observar isso, assim como qualquer outra pessoa que queira seguir uma restauração eficiente precisa. Não é, ele falou que não é que todos vão conseguir fazer isso, mas faz parte do processo de cada um, até isso, se a pessoa vai estar aberta ou não. Eu mostrei para ele uma lembrança que eu tenho do meu avô pai do meu pai, meu avô paterno. Ele era muito ranzinza, mas quando estava chegando o dia de todo mundo ir embora, ele se escondia num canto para chorar. E ele está me explicando. Ele falou assim: olha, ali são vários sentimentos. O de dever cumprido, porque todos os filhos estão casados, estão bem. O de saudade, porque a casa era cheia e ele podia ralhar, brigar, dar uns croques na cabeça, correr atrás de um e de outro. Ele tinha uma função que era de ser pai. Tá a alegria de ter os netos, de ter as noras, e ao mesmo tempo a tristeza de vê-los partir novamente. Então, toda vez que tinha uma chegada e que tinha uma partida, é como se meu avô estivesse colocando esse sentimento dele num processo de restauração. É interessante para mim, eu não percebia dessa forma. Eu achava que ele queria, que ele sentia tristeza e ele não está me mostrando tristeza. Ele está me mostrando um sentimento de completude, assim, de tá tudo como tem que estar. Ele disse que algumas pessoas vão demorar muito no processo, sim, porque faz parte da restauração delas, da restauração pessoal de cada um. O tanto de tijolinhos que ela vai colocar para ela respirar. Às vezes ela vai receber ajuda de alguém que vai fazer ela enxergar alguma coisa. Então, ele disse que faz parte do emaranhamento, ele usou a palavra, do emaranhado humano. Ele disse que faz parte do emaranhado humano. Às vezes a pessoa precisa ficar naquele processo para que outra olhe para ela, sinta algo e tenha vontade de ajudá-la. E dessa ajuda aconteça alguma outra coisa. E às vezes a pessoa faz isso sozinha com ela mesma. Às vezes ela precisa movimentar um psicólogo, às vezes ela precisa movimentar um pai, uma mãe, às vezes ela precisa movimentar um amigo, um irmão, às vezes um professor, às vezes um esposo, uma sogra, às vezes um tio, uma tia, às vezes um felino, às vezes um cão, às vezes um sapo, às vezes um pássaro, às vezes a verdura que mexe no chão, às vezes o cultivo de pequenas coisas. Cultivar, esse é o termo que entra dentro do que estamos falando, de restaurar. Tudo que você cultiva faz parte do seu processo de restauração. Ele disse que é muito pessoal. O tempo é muito pessoal para cada um. E ele disse que a demora sempre vem assim um martelo martelando no prego, assim. Então,
me passa a sugestão de teimosia, de insistência. Eu perguntei para ele se eu posso colocar isso dentro do pacote da programação. Ele disse que sim. Está programado para pessoa ser teimosa. Está programado pedir ajuda. Está programado receber ou não. Ele falou para mim tirar o peso disso. Eu estou sentindo. Ele falou: você sente um peso muito grande em dizer que está tudo programado. Eu falei que é um veio que corre em mim de controle. E é a primeira vez que eu vejo ele pôr a mão na testa, assim, escondendo um sorriso de cantinho, sabe? Ele estava sério, concentrado, e eu acho que eu consegui tirar um sorriso de cantinho do seu eixo do lodo, ó. Ai, eu sou muito besta, né? Ai, misericórdia. E ele está me mostrando as carpas novamente. Ele falou: olha como elas estão bonitas agora. Eu falei: onde foi o nosso filtro? Ele falou: eu já coloquei na terra. Eu nem vi. Não sei também se era para eu ver ou não. Quer perguntar mais alguma coisa, Thiago? Pergunta para ele É, para ele. se. Então, pergunta para ele se todo o processo de restauração é uma desconstrução. Ele disse que não. Foi muito enfático, assim. Ele falou: não necessariamente. Você não precisa desconstruir para restaurar. Ele está me mostrando um cristal. Tô vendo um cristal roxo, parece muito uma ametista. E tem. É uma drusa. Sabe uma drusa? Com várias pontas. Aham. Ele disse: olha o que a Terra faz com esse cristal. Ele começou com um simples filete. E agora é essa drusa incrível, essa peça maior. Em nenhum momento ela foi quebrada, até ela ter contato com algum outro ser ou algo externo. E aqui ela já teve várias restaurações. Eu perguntei se seria o mesmo que apêndice. Sabe, quando você acrescenta alguma coisa? Ele disse que eu posso entender a restauração como algo que não precisa estar quebrado para ter um upgrade. Não é upgrade que ele quer dizer. Pera, deixa eu sentir que ele me passou uma vibração. Você não restaura ideias porque elas se quebraram. É abstrato dizer que uma ideia se quebrou, mas você percebe que a ideia precisa de um ajuste, de uma reformulação, de um novo cálculo matemático, de uma a palavra não está vindo, porque ele não quer que use transformar, porque transformar é ser outra coisa. E quando você restaura, você não deixa de ser aquilo. Você continua sendo aquilo que está sendo restaurado. Então, não é que você mudou de ideia, mas você conseguiu melhorar a ideia. Melhorar. Então, não precisa estar quebrado para ter restauração. Não precisa desconstruir por completo. Você pode, por exemplo, como numa peça de Lego, estou vendo Lego. Ele está me mostrando um castelo de Lego. E ele quer uma torre diferente. Então, ele pegou as peças da torre,
Olha que legal isso, eu nunca tinha. Eu achei que ele ia tirar a torre e colocar outra no lugar. E ele fez diferente. Ele desmanchou aquela torre, aquele pedaço daquela torre, mas com as mesmas peças, sabe? Ele fez uma torre diferente, mas é as mesmas peças. Me fez lembrar do barco de Teseu. Eu perguntei para ele se faz sentido pensar no barco de Teseu como restauração, como processo de restauração. Ele falou: a ideia do barco de Teseu é um processo de restauração, porque foram trocando as tábuas, porque elas foram ficando podres, mas ali nós temos o quê? Nós temos uma coisa que tem prazo de validade. Uma ideia não tem prazo de validade, mas é interessante pensar no barco de Teseu como algo que foi restaurado e que ainda assim chegou como barco de Teseu. A ideia era o barco que fizesse a condução. A ideia chegou como o barco que fez a condução. Eu falei, mas não eram madeiras diferentes? Ele falou, eram madeiras, mas eram madeiras. Ele quis falar isso, eram madeiras. Aí ele falou, concentre-se nas pecinhas de Lego. Era uma torre, eu desmanchei aquela torre, mas com as mesmas peças, eu fiz uma torre diferente. Eu falei, eu posso colocar coisas novas na restauração? Ele falou que sim. Ele falou que nada é impossível ou proibido ou negado numa restauração. A restauração vai usar os elementos que estão disponíveis em cada momento que ela for necessária ou eu sinto que é constante, eu sinto que é uma constante restaurar. Ele disse que está certo. Me deu muito assim reticência, sabe? É como se restaurar fosse contínuo. Ah, perguntar mais alguma coisa para ele? Pode perguntar, nós estamos tranquilos aqui. Ah, eu não tenho mais nada para perguntar. E você? Eu entendi o que ele quis fazer, o que ele quis me mostrar. Eu fiquei, sabe assim, quando você fica com muitas caraminholas, literalmente, na cabeça? E eu fiquei me questionando se eu, se eu devia continuar, se eu devia desistir, se era errado eu me preocupar com questões financeiras, se eu não estaria perdendo foco se eu estivesse fazendo outras coisas. E essa semana veio aquela sessão da cigana que eu falei para você, veio esse seu caveira que agora eu achei que era ele que ia aparecer, mas não. E, então são coisas que parece que eu estou buscando como confirmação, sabe? E ele está dizendo que isso é só uma teimosia minha, que eu já sei a resposta. Então, que preciso tirar essas ervas daninhas e deixar a coisa limpa, deixar fluir, deixar tudo organizadinho mentalmente. Eu perguntei para ele se a bagunça mental é ruim. Ele disse que para ele não tem bom ou ruim. Ele disse que vai ter a bagunça mental. Ele não entende a bagunça mental como bom ou ruim. Ele entende como bagunça mental. Ele falou: para você, você conseguiria ficar bem com a bagunça mental? Aí eu falei que não. Ele falou: então, é muito humano isso que você me perguntou. Cada um vai ter uma resposta para o que é bagunça mental.
Algumas pessoas vão se sentir muito bem com a cabeça bagunçada, vão gostar de ter várias ideias, vários insights, vão fazer um proveito disso. Outras pessoas não. Eu perguntei para ele se ele quer deixar alguma mensagem, alguma frase, se ele quer dizer um nome. Ele disse que nome fica bom eixo do lodo porque é o que ele é. Ele não precisa de uma identificação melhor ou mais específica que essa. E uma mensagem, ele disse assim: esse sentimento que vocês trazem de que é mais fácil matar do que manter vivo é por conta do que vocês vivenciam todos os dias. As vossas restaurações, reconstruções, se vocês quiserem colocar assim, porque eu falei de tijolos, eu falei de peças. Mas lembrem-se, restaurar é um termo que entra dentro de uma abstração um pouquinho maior. Quando vocês entenderem que restaurar não é somente físico, a assimilação do processo pode se tornar mais simples, porque vocês vão começar a olhar com olhos mais tranquilos para o que vocês chamam de sombra, de ego, de medo, de dor. Às vezes pode parecer contraditório dizer que a alegria também precisa de restauração, dizer que momentos felizes precisam de restauração, dizer que passagens onde vocês sentiram coisas como o bom precise ser ressignificado. Mas é exatamente assim. Restaurar é amplo, restaurar é significativo. Não precisa ser só em preto e branco. Restaurar pode ser bastante colorido. Ele está perguntando se tem mais alguma pergunta. Ele sente que tem alguma pergunta, eu não sei por quê. Você quer perguntar alguma coisa, Suzy? Deixa eu ver um bagulho aqui. Ver se tem alguma coisa aqui, porque ó, a ideia, a ideia de restaurar não seria apego? Eu perguntei, porque agora eu fiquei assim, será que, né? Eu falei para ele, e aí, a ideia de restaurar é apego? Ele está assim, de novo sentado pensador.
Ele disse que apego e desapego existem para serem experimentados e que fazer ou não uso deles, por exemplo, se eu não quero restaurar, eu posso desapegar, eu posso ter a morte. Se eu quero restaurar, então que eu restaure. Ele falou que para ele não há um olhar de isso é isso ou isso é aquilo. Ele disse que pode ter a visão do apego e tudo bem tê-la. Sei. Eu perguntei para ele se a gente podia, ou se era uma coisa meio assim de julgamento. Ai, tá tão apegado, tá tão enraizado. Ele falou que é engraçado observar o quanto ele está apontando o dedo para mim, assim, o quanto a gente tenta fazer uma coisa dar certo e ele me mostrou a minha relação pessoal. E ele disse, veja, seu tempo, seu aprendizado, seus tijolinhos. Então, restaurar pode ser sim uma questão de apego? Pode. Desapegar também pode ser uma questão de relaxo ou de cansaço ou de desistência. Pode, são julgamentos humanos. Ele falou que são julgamentos humanos. Porque eu fiquei pensando também, a pessoa tem que ser, eu não sei dizer se é desprendimento, se é inteligência, se é sagacidade, entender que aquilo não tem mais como ser restaurado. E eu fiquei pensando naquilo que ele disse, que as coisas que estão quebradas podem ser restauradas, mas as que não estão quebradas também podem ser restauradas. E ficou uma sensação de descarte, sabe? Ficou uma sensação de que tanto faz. Ficou meio isso assim, tanto faz. Se você tratar restauração, isso é uma frase que está vindo dele. Se você tratar restauração como apego, ela vai te trazer outras lições para aprender. Se você tratar restauração como expansão, ela vai te trazer ainda outras lições para aprender. É interessante. Não importa muito, assim, Thiago, se é por apego, não importa. Ele disse que você sempre vai ter um resultado. Aí eu falei, bom ou ruim? Ele falou, eu já disse para você que para mim não tem o bom nem o ruim. Desculpa. Eu já disse para você que para mim não tem o bom e o ruim, tem apenas o resultado. Você entendeu o que ele quis dizer? Entendi. Você ficou grilada, né? Eu fiquei bolada, eu achei que era muito meu, assim, porque eu tenho essa coisa de apego. E ele falou que faz parte, ele falou que faz muito, muito, faz muito dentro, assim, é muito dentro da linha de pensamento, assim. Sim, é muito, por isso que eu perguntei. É, Bom, foi bom ter perguntado. sim, com certeza. Sempre que a gente tiver
com essas sensações ou com essas dúvidas, é bom perguntar. Ele está se levantando e, gente, é sério, eu tô achando isso muito bizarro. Essa outra versão minha veio aqui, tipo assim, acabamos? Ela perguntou assim, acabamos? Que esquisito isso. É como se eu tivesse sido convidada para participar de alguma coisa dentro de mim mesma, sabe? Assim, esquisito. Sim. Ele está, ele está se despedindo. Acabou? Tudo bem? Tem mais alguma pergunta, Não, Tiago? tá ótimo, tá ótimo. Tudo bem. Então, deixa eu me despedir dele. Nossa, que diferente. Ele afundou na terra. Uau! Me deu uns arrepios total, assim. Se afundou na Ele, terra. ele afundou na Foi, terra. foi embora pela terra. É, ele foi embora, assim, ele desceu, sabe? Desceu na terra. Que louco. Eu senti o chão gelado no meu pé, assim. E agora estou voltando, estou passando pelo mesmo lugar. Ela está me Ah, levando de volta como se fosse um rebobinar. Não, acabou. beleza. Então vamos pro pós.